Fala pessoal, tudo bem? Um videozinho aqui meio inesperado agora, devido a uma discussão que estava rolando nos comentários do meu canal com relação à gasolina. Eu vou explicar para vocês. Teve uma pessoa que comentou aqui no meu vídeo assim: a gasolina vai voltar a subir, diz agora que a culpa é do Bolsonaro. Eu peguei e respondi: a culpa é do Bolsonaro. Aí outra pessoa veio e comentou assim, me respondendo: tudo agora é culpa do governo anterior, você está agindo que nem os bolsonaristas que só falavam do PT. Como se eu estivesse usando aquela velha tática, né, do governo anterior que eu tanto critico. Mas na verdade, pessoal, nesse caso a culpa é sim do Bolsonaro. E eu vou explicar para vocês o porquê. A partir do governo Temer, nós começamos a fazer uma política de preço da Petrobras que é chamada de PPI. É Política de Paridade Internacional. Ou seja, o preço da gasolina foi dolarizado. Apesar da gente ser autossuficiente já na produção de extração de petróleo, a gente não é autossuficiente no refino de gasolina. Então a gente manda o petróleo bruto lá para fora, ele é refinado, não todo, tá? Só uma parte. E aí quando ele volta a gente tem que pagar o preço em dólar. Então é óbvio que tem dois fatores principais que fazem a gasolina subir. Os dois principais, além de outras variantes. O primeiro é a alta do dólar. Se o dólar sobe, a gasolina sobe o preço. Então a gente não paga o valor da gasolina pelo custo de produção. A gente paga pelo dólar. Só quem ganha com isso são basicamente os acionistas da Petrobras, pessoas que investem nisso. Em contrapartida, a conta vem para os mais pobres, né? O cara que vai abastecer o carro, ele acaba pagando a gasolina mais caro. E outro fator que pesa também no dólar é a questão do preço do barril do petróleo lá fora. Tem uma organização chamada OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo. Então, quando tem uma crise, uma guerra, alguma coisa que afeta o petróleo, a produção, o preço pode subir, assim como também o preço pode cair, como já aconteceu algumas vezes. Então, são basicamente esses dois fatores que pesam no preço da gasolina. Essa PPI, quando o Temer fez na época, eu acho que é meados de 2016, se não me falha a memória, ele foi super criticado. Tanto que nós temos um vídeo que vocês podem procurar no YouTube. Se eu procurar achar, eu coloco aqui para vocês na tela final, tá? Do próprio Bolsonaro, que na época era deputado federal, o Bolsonaro criticando isso. Ô Temer, agora você tem que pagar o preço em dólar da gasolina, pô. Você quer acabar com os pobres? Ô cara. O próprio Bolsonaro criticando isso. Tanto que um dos motivos que eu apoiava o Bolsonaro era isso, que ele tinha uma visão um pouco mais liberal da economia. Ele tinha esse entendimento que você não pode fazer uma política pública só para beneficiar uma parcela da população. No caso, um grupo de investidores, enquanto que o resto da população arca com as consequências. Eu achava até legal isso nele. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro foi eleito presidente. Durante 4 anos de mandato dele, ele não pensou em nenhuma vez em mudar essa política de preço. Apesar dele criticar quando era deputado. Nem sequer tocou no assunto. Durante 4 anos. Isso ele podia ter feito com ou sem pandemia. Era só ele reunir a equipe econômica, bolar um plano, falar com os acionistas da Petrobras, sendo que o governo é o principal acionista, e tentar mudar isso daí. Mas não quis mexer nisso daí. Para quê? Para não mexer no interesse de pessoas grandes. Então o preço da gasolina acabou subindo, até porque o governo do Bolsonaro, desde o primeiro ano, já provei aqui no canal, o Paulo Guedes defendia a política do dólar alto, que ele achava que isso ia ser bom para a economia do país. O Guedes falou assim: porque no governo do Lula dava uma farra danada, pobre andando de avião, tinha empregada doméstica indo para Disney, sabe? Então tem que manter o dólar alto mesmo. Essa era a mente do Paulo Guedes. Hoje a gente entende mais o porquê, né? Porque ele tinha milhões de offshores lá fora, mas ele fez a política do dólar alto. Então essa política do Paulo Guedes, somada a outros fatores, fez a gasolina ir subindo durante o governo do Bolsonaro. E aí quando chegou no último ano do governo dele, o preço da gasolina tinha disparado. Tinha chegado até a bater R$10 em 2 estados, chegou a R$11 e pouco lá no Acre. Até o Bananinha postou esses dias no Twitter, o preço ficou muito alto. Porque ele não mexeu nessa dolarização do preço dos combustíveis, do petróleo. Outro fator também que o Bolsonaro poderia ter mudado em 4 anos é a questão da refinaria. Se o Brasil não precisasse depender de mandar para fora o petróleo, poderia sair mais barato para a gente aqui. A gente não ia nem precisar depender nem do dólar, nem lá de fora. O Brasil já tinha mais de 90% de refinarias na época do Lula. Porque tanto o Lula quanto a Dilma, eles investiram em refinarias. Algumas deram problema, outras tiveram escândalos de corrupção, outras foram interrompidas, que nem aquela que eu acho que foi em Pernambuco, se eu não estou enganado, que teve uns problemas, acabou sendo paralisada, acabou enferrujando tudo, foi um dinheiro jogado fora. Mas, bem ou mal, eles estavam avançando na autossuficiência de refino. O Bolsonaro, quando foi eleito, o que ele fez? Em vez de dar continuidade, já que estava em praticamente mais de 90%, era só ele fazer o que ele fez com o São Francisco. Era só terminar aquela pontinha final. Mas não, em vez de investir em refinaria, o Bolsonaro começou a vender refinarias. Que o Paulo Guedes tinha uma infeliz ideia da escola liberal dele de Chicago, que quando você vende refinarias, você gera concorrência e o preço diminui. Deu certo? Não. Nos lugares onde ele privatizou as refinarias, as gasolinas ficaram mais caras, como por exemplo na Bahia. Inclusive é na Bahia que tem aquela refinaria Landulf
Landulfo Rodrigues, não sei se é Landulfo Rodrigues ou Landulfo Alves. Aquela refinaria que ele vendeu para um grupo árabe, por menos da metade do preço, a preço de banana. Até o TCU acusou isso na época, mesmo assim ele conseguiu vender. E essa mesma refinaria que ele vendeu para esse grupo árabe, é que o pessoal está associando esse presentinho que a Michelle ganhou de 16 milhões, fora os outros que ele ganhou que passou despercebido pela alfândega, né? Segundo uma reportagem que eu vi ontem, foram 4 vezes que ele recebeu o presente dos árabes, né? Que é muita coincidência, e o total somado já chega a 85 milhões, só de presentinhos. Essa é a família honesta do mito. Mito, mito, mito. O cara é tão patriota que, em vez de concluir que o Brasil ser autossuficiente em refinaria, ele simplesmente foi vendendo para os estrangeiros. Também, o cara vendeu até um território em Roraima, maior que a cidade de São Paulo. Paulo Guedes queria vender até praia. Olha as ideias do patriota, como ele é defensor da nossa soberania. Mas enfim, pessoal. No último ano do governo Bolsonaro, a gasolina foi disparando. O que o Bolsonaro fez? Ele fez aquilo que ele tanto criticava no PT e nos outros. Falava que o PT era populista, que resolvia as coisas na canetada, que a Dilma, quando estava desesperada, ela dava uma canetada lá para baixar os preços na marra, para segurar. E realmente essas práticas não são boas para a economia de um país. Mas ele foi lá e fez o mesmo. Ele foi lá, criou uma PEC para tirar o valor do ICMS dos estados. Ele convenceu os seguidores dele de que o aumento da gasolina era por causa do ICMS. Um detalhe, o ICMS estava o mesmo há mais de 10 anos nos estados. Nenhum estado brasileiro tinha aumentado nada do ICMS. Mas ele culpou o ICMS para tentar limpar a barra dele e culpar os governadores. Como sempre, a culpa é dos governadores. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele criou uma PEC para reduzir o ICMS dos estados, que eu acho que era 23% ou 25%, em torno disso. Ele reduziu lá para 16% no máximo. Pronto. Os estados que se danem. Vamos reduzir o ICMS, que aí vai baixar o preço. Só que o ICMS é só uma alíquota em cima do preço do petróleo. Então, não adiantou muito. Baixou um pouco o preço? Baixou. Mas não foi o suficiente. A gasolina continuou na casa dos R$5. E mesmo assim prejudicou todos esses estados. Porque esse ICMS, os estados do Brasil, eles usam para pagar principalmente aqueles serviços básicos, como por exemplo a professora da escola do seu filho, o policial militar do seu estado que está fazendo a segurança, médicos em hospitais, etc, etc, etc. É um dinheiro que ajuda no caixa dos estados para manter esses serviços públicos. Alguns estados lidaram melhor com isso, como por exemplo São Paulo. São Paulo é um estado mais rico, que é mais industrializado. Agora, se você pegar estados que são mais humildes, que não tem uma indústria por trás, esses estados ficaram literalmente ferrados. Como é que a gente vai fazer agora para pagar salários e manter certos serviços públicos? Vocês podem pesquisar na internet, por exemplo, o que é pacto federativo. Vocês vão ver que alguns estados mandam mais do que recebem da União, principalmente no Sudeste e no Sul, e outros recebem bem mais do que mandam, como por exemplo o Nordeste e Norte, por exemplo. Então o Brasil tem essa desigualdade geográfica, infelizmente. Algumas regiões são mais industrializadas ou mais prósperas que outras. Então alguns estados lidaram bem com isso e outros estados não. Tanto que 3 estados entraram na justiça na época e conseguiram eliminar para o governo compensar eles por essa perda do ICMS. Foi o estado do Acre, Rio Grande do Norte, eu não lembro o terceiro estado, mas eu acho que foi Ceará. Não tenho certeza, mas sei que o Acre e o Rio Grande do Norte conseguiram uma liminar da justiça. Então o que aconteceu? Como o governo tirou essa alíquota dos estados para tentar baixar a força o preço da gasolina, os liberais eles dizem assim, que nem o MBL, Nando Moura, quem segue esses canais sabe disso, que é uma verdade, né? Não existe almoço grátis. Se você tira para dar uma coisa para alguém, quer seja um assistencialismo, um benefício, um privilégio, alguém vai ter que pagar essa conta. Não existe serviço almoço grátis. Então foi exatamente o que aconteceu. Como o governo tirou isso aí dos estados, os estados perderam, o que eles fizeram? Tiveram que fazer um tipo de compensação do ICMS para os estados. Aí o Paulo Guedes foi lá, fez uma proposta para poder compensar os estados, para eles poderem manter esses serviços básicos. Olha, nós tiramos o ICMS, mas a gente vai dar para você tantos bilhão por fora para você manter esse serviço. Basicamente, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, para quem não entende muito de economia, o governo federal está tendo que pagar para manter a gasolina baixa. Agora, uma hora a conta vai explodir, porque se você faz um negócio assim na marra e forçado, artificial, uma hora a conta vem. Porque você está tirando dinheiro de outros setores da sociedade, que poderia ser investido, por exemplo, na construção de um hospital, no asfaltamento de uma BR, podia ser investido numa faculdade federal. Você está tirando dinheiro de outros setores para poder compensar os estados para manter a gasolina baixa. Desculpem se houver um pequeno corte no vídeo, é que bateram na minha porta bem na hora. Eu falo que onde eu moro é complicado. Então, pessoal, você fazer uma redução na marra, reduzindo imposto dos estados, né? Não do governo federal. O governo federal tirou dele da reta. Mas aí depois tendo que compensar os estados, você está praticamente pagando para poder manter a gasolina baixa. Você está usando dinheiro público, dinheiro do governo federal, para poder manter a gasolina baixa, sendo que ela não era para estar esse valor. Então, você está baixando os preços artificialmente. Vocês já viram aquele programa do Kiko, que ele tem lá um carrinho de hot dog competindo com o Chaves? Ou, não sei se é hot dog, acho que é refresco, né? Ele fala, eu dou de graça. É a mesma coisa.
Não tem como você manter um negócio onde você tem que pagar para manter o preço baixo. Imagina que você tem, por exemplo, aí na sua cidade, você monta uma padaria para você. Aí você gasta, sei lá, R$1 para fabricar cada pãozinho francês, R$1. É o seu custo. E aí você vende por 80 centavos. Como é que você vai lucrar? Entendeu? Você está usando do seu dinheiro, que podia ser o seu lucro, para poder manter o preço baixo. É a mesma coisa essa questão do ICMS. Tanto que isso gerou uma disputa no PT. O PT se dividiu entre uma ala ideológica e uma ala técnica. A ala ideológica, do qual a Gleice faz parte, eles são a favor do Lula manter esse imposto, manter essa redução do ICMS. Para quê? Para poder não causar desgaste no governo. O Brasil está dividido, os bolsonaristas não entendem nada de política, os bolsonaristas são, com todo respeito, são pessoas que não têm senso crítico, acreditam em qualquer besteira que o Bolsonaro falar. Então ela queria evitar o desgaste político. Mas isso aí não dá, pessoal. Você está tirando dinheiro da União, de outros setores, para poder manter um preço baixo à força. Então essa é a ala ideológica. Já a ala técnica, da qual o Haddad pertence, o Haddad falou, não, a gente vai ter que acabar com essa redução do ICMS, porque senão o governo federal vai ficar tendo prejuízo de bilionário. Eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões. Prejuízo bilionário só para poder ficar mantendo a gasolina baixa nos estados do Brasil. Então o que o Haddad fez? Ele fez uma proposta para gradualmente voltando o ICMS, por isso que ela está aumentando um pouquinho. Em contrapartida, eles vão ter que ter outras medidas para tentar manter a gasolina baixa. Ou talvez o PT vai mexer nesse PPI, né, reverter esse negócio aí que realmente mantém a gasolina cara. E também tem a questão do dólar, né, que o Haddad está fazendo medidas aí para tentar manter o dólar mais baixo. Hoje, por exemplo, o dólar já estava 5,15, ele baixou um pouco mais. Então essas são as propostas que o Haddad está fazendo, entendeu? Para tentar reverter. E por fim, uma mentira que estão contando por aí já os bolsonaristas, já fica parte do quadro a mentira do dia. Eles estão falando que com o aumento dos combustíveis por causa do ICMS, eles estão falando que vai aumentar os alimentos. Porque os caminhões, né, que transportam os alimentos no mercado são movidos a diesel. Então eles já estão espalhando essa mentira por aí para as pessoas. Só que tem um problema isso daí, pessoal. No plano que o Haddad fez para voltar a aumentar gradualmente o ICMS para os estados, ele não colocou o diesel. O diesel vai continuar com o ICMS baixo. Porque o diesel ele entende que é uma necessidade maior. Porque os caminhões transportam alimentos, essas coisas e tal. Também envolve toda a infraestrutura do Brasil, né, toda a logística do Brasil. Um cara que planta soja lá no Mato Grosso, por exemplo, para ser transportado para o Porto de Santos, é via caminhão. Então, para não prejudicar esse setor, o Haddad tirou fora o ICMS dos combustíveis. Isso aí está fora desse novo pacote que ele fez de volta de imposto. E aí eu acho engraçado que as pessoas que se diziam liberais, né, que seguiam o MBL, Nando Moura, estão tudo contra essa volta de imposto. Eles querem o quê? Eles querem exatamente aquilo que eles tanto criticam. Eles querem uma política que nem Cuba ou Venezuela, onde o Estado banca do próprio bolso preços baixos e essas coisas. Mas aí você tem uma economia artificial. E uma economia artificial ela não resiste muito tempo. Ela quebra, literalmente. Não dá para você gerir um país dessa forma, entendeu? Onde você tem que pegar o dinheiro da União, do governo federal, para manter os preços baixos na marra. Isso aí não existe. Senão uma hora você vai entrar num colapso muito grande e o Estado literalmente vai quebrar. Tá bom? Por isso que eu falei, a culpa é do Bolsonaro. É assim. O Bolsonaro teve 4 anos para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Tanto baixar o dólar ou mudar a política de preço internacional. Ele fez alguma coisa além de andar de motinho durante 4 anos? Não. E não adianta culpar a pandemia, que isso não tem nada a ver com pandemia. Isso tem a ver com a equipe econômica. Ele podia ter reunido a equipe econômica até online. O Paulo Guedes falou, vamos mudar isso daqui. Beleza. Mas não teve nenhuma proposta. As propostas do Bolsonaro eram propostas superficiais. Que nem, por exemplo, quando o gás começou a subir. A ideia dele era que as pessoas fizessem um mutirão, pegassem um caminhão e fossem lá na distribuidora comprar um botijão de gás. Tudo isso porque ele não tinha um plano econômico sequer para mudar a economia do país. Quando a luz começou a ficar mais alta por causa de uma crise hídrica que teve no governo dele, ele falou para as pessoas tomar menos banho, em vez de usar elevador, subir de escada. Essa era a solução dele para tudo. Entende alguma coisa de economia? Não. Só um populista que fez exatamente aquilo que ele tanto criticava nos países comunistas. Queria baixar os preços dos combustíveis na canetada, na marra. Mas só que em economia, pessoal, isso não dá certo. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Quem quiser dar um like aí no vídeo, tá? É só um vídeo para responder esses comentários aí que eu recebi. Espero que vocês tenham entendido um pouco a logística por trás disso tudo, tá? Quem quiser comenta aí. Se eu falei alguma besteira também comente aí. Às vezes eu meio doente ultimamente, às vezes eu falo algumas coisas equivocadas, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.